Era uma vez um país que necessitava demais de uma reforma política. Nesse majestoso país chamado Brasil, havia desde 1988 uma patifaria política chamada coligações partidárias. Essa maloqueiragem institucional permitia que partidos se unissem para somar votos em eleições proporcionais, mesmo que não tivessem qualquer afinidade ideológica ou programática. Isso fazia com que o eleitor desavisado pudesse eleger um parlamentar de um partido cujo ele não tivesse qualquer afinidade, já que coligações entre partidos sem qualquer afinidade ideológica rolava simplesmente para se conseguir mais mandatos de deputados e outros parlamentares. Um exemplo escabroso disso foi quando em 2014 o PT e o PCL fizeram uma coligação no Mato Grosso do Sul. O PT e o PSL. Ateitai, Brasil! Mas esse é só um exemplo, tá? Esse tipo de coligação incoerente acontecia em todas as eleições. Até que em 2017, essa palhaçada foi proibida pelo TSE. Sim, só em 2017. Mas, né, antes tarde do que mais tarde. As coligações tinham uma natureza eleitoral, elas são efêmeras e se extinguem depois das eleições. Não tem nenhum comprometimento de projeto ou atuação após as eleições, é só pra ganhar mais voto mesmo. Os partidos ainda podem coligar para lançar candidatos nas eleições majoritárias, como prefeito, governador, senador e o presidente. Nas eleições proporcionais, né, para vereador, deputado estadual, deputado distrital e deputado federal, não existe mais a possibilidade de coligação. Os partidos que quiserem se unir antes da eleição devem formar federações. Se você não entende muito bem como funcionam as eleições proporcionais ou as eleições majoritárias, eu recomendo que vocês vejam o nosso vídeo sobre voto distrital. Nesse vídeo, a gente explica como funciona a parada toda. Talvez seja bom você ver esse vídeo antes de assistir esse aqui, para entender melhor como as paradas eleitorais funcionam, tá? Agora, as coligações deram lugar às federações partidárias, e nesse vídeo a gente vai explicar o que são, onde vivem, do que se alimentam. Bora falar das federações? O que são as federações? As federações são alianças programáticas entre dois ou mais partidos. As federações têm natureza permanente, são formadas por partidos que têm afinidade programática e duram por pelo menos 4 anos. Federações devem ter abrangência nacional, o que também se diferencia do regime das coligações, que tem um alcance estadual e pode variar de estado para o outro. As federações vão valer para a eleição de deputados estaduais, distritais e deputados federais. As condições da federação continuam valendo no lançamento de candidaturas para vereador, já que essas eleições vão estar dentro do prazo da validade das federações, que são de 4 anos. Federações são equiparadas a partidos políticos. Elas podem, inclusive, celebrar coligações majoritárias com outros partidos políticos, mas não os partidos integrantes de forma isolada. Ou seja, se a federação quiser apoiar um candidato, todos os partidos da federação têm que concordar com isso. A gente vai ver bastante isso em 2024, quando tiver as eleições municipais. Como são equiparadas a partidos políticos, as federações funcionam dentro das casas legislativas por intermédio de uma bancada, que por sua vez constitui suas lideranças de acordo com o estatuto do partido e com o regimento interno da casa legislativa. Cada federação deve ser entendida como se fosse um partido. Nesse sentido, para todos os efeitos, a proporcionalidade partidária, como a distribuição das comissões, cada federação deverá ser tratada como uma única bancada. Como as federações elas juntam os votos para as eleições proporcionais, muitos partidos pequenos, como Rede e o PCdoB, terão chance de passar pela cláusula de barreira, uma coisa que não estava certa antes das federações, já que as condições da cláusula de barreira muito provavelmente vão ser atingidas por qualquer federação. A gente tem um vídeo aqui falando sobre cláusula de barreira. Na verdade, é o nosso primeiro vídeo, é o primeiro vídeo do canal. Se você não entende muito bem o que é essa parada de cláusula de barreira, a gente recomenda que você assista o vídeo. E se você entende, assiste também pra ajudar a engajar, tá bom? Deixando a federação. Mas, Batini, e se eu quiser sair da federação, o que acontece, Batini? Se por acaso um partido romper com a federação, ele recebe algumas punições bem duras, tá? Quando quebra o acordo, o partido fica proibido de federar por 2 eleições. Para siglas pequenas, como Rede ou PCdoB, isso pode, de fato, levar a potencial dissolução do partido, já que sozinhas, essas siglas dificilmente conseguiram passar pela cláusula de barreira. Além disso, o partido perde o fundo partidário, enquanto a federação que ele abandonou continua existindo. O fundo partidário é aquela grana que o partido recebe da União para manter a administração, não aquela grana que eles recebem para fazer campanha. Esse aí é o fundo eleitoral. Mas e aí, como é que faz para federar? Bom, como diz aquele velho ditado, quando não quer, 2 não federa.
Antes de tudo, tem que rolar uma votação na diretoria dos partidos que pretendem se unir para aprovar a federação. É necessário que tenha a maioria absoluta para aprovar a integração dos partidos na federação. Isso é, 50% dos votos mais um. Se a direção de todos os partidos envolvidos endossarem a federação através do voto, é necessário criar um programa comum, uma espécie de estatuto com regras, projetos e posicionamentos básicos que vão orientar a federação. O programa comum é então apresentado ao TSE junto com a solicitação de registro. Se o programa não tiver nenhuma posição ou conduta que bata de frente com a Constituição, o Tribunal Superior Eleitoral aprova o registro e a federação é criada. Obviamente, isso é só a parte burocrática do processo. Certamente rola muita conversa e negociação antes de chegar nesse ponto. Na verdade, essas conversas estão rolando entre vários partidos exatamente nesse momento enquanto esse vídeo está sendo produzido, como é o caso do PSOL e do Rede, e o caso do PT, do PSB e do PCdoB. Embora permaneçam como organizações independentes, no Congresso, as legendas de uma mesma federação, na prática, funcionarão como um único partido na maior parte das situações. Por exemplo, quando um partido fecha questão em uma votação para um PL, isso é, ele determina como os deputados devem votar, se é a favor ou contra, todos os parlamentares devem seguir a orientação do partido. Os que não fazem isso podem sofrer severas retaliações. No caso das federações, isso vai funcionar da mesma forma. Haverá momentos em que a federação fechará questão sobre algum PL e, nesses casos, todos os deputados de todas as siglas da federação devem votar de acordo com a orientação. Do contrário, podem ser punidos. Aqui cabe uma observação bem interessante, gente. Embora os deputados possam ser punidos quando contrariam a orientação do partido, em muitas ocasiões rola uma vista grossa fortíssima, né? Sobretudo se o parlamentar em questão tiver bastante prestígio, for bem articulado ou tiver cargos importantes. Vocês conseguem imaginar o Ricardo Barros, líder do governo no Congresso, altamente influente no Ministério da Saúde e uma das principais lideranças do PP, sendo punido por contrariar uma orientação partidária? Outro exemplo é o Eduardo Bolsonaro, que além de filho do presidente, teve mais de 1,5 milhão de votos e sozinho elegeu 4 deputados além dele. Que presidente de partido seria louco bastante para punir um deputado como ele e se arriscar a perder potenciais 5 cadeiras na Câmara quando vier a próxima eleição? Entretanto, quando a gente está falando de federações, a coisa muda de figura. A federação dura 4 anos e não necessariamente vai ser renovada depois disso. Os deputados de uma mesma federação geralmente terão eleitores dentro de um nicho muito próximos, se não idênticos, já que existe afinidade ideológica entre esses partidos que se juntaram numa federação. Vocês percebem o paradoxo da coisa? Embora os parlamentares da mesma federação sejam aliados, eles também são concorrentes em seus redutos eleitorais. Imputar ou penalizar um deputado no próximo pleito por alguma falha cometida pode, e possivelmente será, tentador para os seus colegas de federação. A punição de um parlamentar transgressor é definida por todos os partidos da federação e não apenas pelo seu, e não tenham dúvidas de que haverão deputados mais do que dispostos de se valer disso para prejudicar possíveis rivais. Se por um lado isso pode parecer para lá de cretino, por outro faz os parlamentares pensarem 2 vezes antes de sair da linha e contrariar as diretrizes ideológicas e políticas definidas pela federação. Com esse ardil engenhosamente simples, as federações organicamente incentivam maior coerência e comprometimento com os projetos por parte dos parlamentares. Essa é uma das paradas que eu achei mais interessante a respeito das federações e talvez seja exatamente por esse motivo que partidos de esquerda e de centro-esquerda têm uma predisposição maior para federarem. Quase não se ouve falar de possíveis federações do centrão ou da direita. Afinal de contas, como dizia minha avó, passarinho que come pedra sabe o que tem, né? Pra nós, essa é uma ótima notícia, galera. Além disso, os cargos de comissão também não serão mais distribuídos entre os partidos, mas entre as federações. Mas para explicar isso, seria necessário falar sobre comissões, como elas funcionam, e como os cargos entre elas são distribuídos e coisa e tal, e só isso seria assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem que a gente faça um vídeo explicando essa parada toda, deixa aí nos comentários, valeu? Galera, basicamente é desse jeito que as federações vão funcionar. Mas o que vocês acham disso? Vocês acham que as federações partidárias são um mecanismo interessante? Será que isso pode melhorar o nosso sistema político? A gente quer saber o que vocês pensam sobre isso, então manda sua ideia aí nos comentários. E deixa eu perguntar, você já é inscrito no canal? Não? Então você tá esperando o que pra se inscrever, parceiro? E não se esqueça de deixar o seu like aí pra engajar o vídeo, valeu? E agora, pra socialismo e liberdade, digite 50.